Milionário contrata um idoso que esconde um passado surpreendente. Uma descoberta em arquivos antigos. Muda tudo na empresa. Um segredo ligado à fundação da empresa começa a vir à tona. Um funcionário revela mais do que o empresário poderia imaginar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e conte para nós de qual cidade você está nos assistindo. Miguel Constâncio ajustou a gravata azul marinho diante do espelho do seu escritório no 45º andar do edifício mais imponente da Avenida Paulista. Aos 35 anos comandava a Constâncio Enterprises, um conglomerado que seu avô havia fundado há mais de 6 décadas. O reflexo no vidro mostrava um homem de traços marcantes, cabelos escuros bem aparados e olhos verdes penetrantes, herança de sua avó portuguesa. A vista panorâmica de São Paulo servia como pano de fundo para mais um dia de decisões importantes. Miguel respirou fundo, observando o movimento incessante da cidade. Sua mente vagava entre as responsabilidades do presente e o peso do legado familiar que carregava. A Constâncio Enterprises não era apenas uma empresa, era o resultado de gerações de trabalho árduo e, como ele começava a suspeitar, de histórias não contadas. Batidas suaves na porta interromperam seus pensamentos. Amanda, sua assistente executiva há 5 anos, entrou com uma pasta repleta de documentos. Bom dia, Miguel. O conselho já está reunido na sala de conferências. O Dr. Ricardo parece especialmente ansioso hoje. Ricardo Mendes, o sócio majoritário e braço direito de seu pai por décadas, era uma figura controversa na empresa. Aos 63 anos, mantinha uma influência considerável sobre o conselho, e sua personalidade autoritária frequentemente causava atritos com as ideias mais progressistas de Miguel. Obrigado, Amanda. Hoje será um dia interessante. Miguel pegou seu tablet e seguiu para a reunião, onde apresentaria sua mais nova iniciativa. Um programa de inclusão que revolucionaria a política de contratações da empresa. Na sala de reuniões, faces tensas o aguardavam. Ricardo, impecável em seu terno italiano, ocupava sua habitual posição à direita da cabeceira, um lembrete sutil de sua influência. Os outros conselheiros, maioria aliados históricos de Ricardo, mantinham expressões cautelosas. Senhores, bom dia, Miguel iniciou, sua voz firme ecoando pela sala. Hoje apresento uma proposta que não apenas modernizará nossa empresa, mas também nos posicionará como pioneiros em responsabilidade social corporativa. Enquanto explicava o programa de inclusão, que abriria vagas para profissionais mais velhos, pessoas com deficiência e outros grupos subrepresentados no mercado, Miguel notou o desconforto crescente de Ricardo. O sócio tamborilava os dedos na mesa de mogno, um hábito que Miguel conhecia bem, sinal de sua desaprovação. Com todo respeito, Miguel, Ricardo interrompeu, sua voz grave carregando décadas de autoridade. Mas isso pode comprometer nossa eficiência. A Constâncio sempre se destacou pela excelência técnica. Não podemos arriscar nossa reputação por experimentos sociais. Miguel manteve a compostura, embora sentisse o sangue ferver. Dr. Ricardo, pesquisas mostram que diversidade gera inovação. Além disso, experiência de vida é um ativo valioso. Já estruturamos todo o processo seletivo e treinamento necessário. A discussão se estendeu por horas, mas Miguel conseguiu a aprovação por margem mínima. Ao final da reunião, enquanto os conselheiros se retiravam, Ricardo aproximou-se. Seu pai confiou em mim para guiá-lo, Miguel. Às vezes me pergunto se você compreende o verdadeiro significado de liderar esta empresa. Havia algo no tom de Ricardo que incomodava Miguel profundamente. Não era apenas discordância profissional. Parecia pessoal, como se cada decisão de Miguel fosse uma afronta a algo maior. De volta ao seu escritório, Miguel contemplava a cidade novamente. O programa de inclusão começaria em 2 semanas, e ele tinha um pressentimento de que essa decisão mudaria muito mais que apenas a política de recursos humanos da empresa. Amanda entrou novamente, desta vez com uma pasta antiga encontrada no arquivo morto. Miguel, encontramos isso durante a organização para o novo programa. São documentos da época do seu avô. Achei que poderia interessar. Miguel abriu a pasta amarelada pelo tempo. Entre contratos antigos e relatórios financeiros, uma fotografia escorregou para sua mesa.
Nela, um homem jovem sorria ao lado de seu avô em uma festa da empresa. Algo naquela imagem o intrigou profundamente, mas ele não conseguia identificar o quê. O sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu de tons alaranjados. Miguel guardou a foto em sua gaveta, sem saber que aquele pedaço do passado seria o primeiro fio de uma trama muito maior que estava prestes a se desenrolar. O programa de inclusão da Constâncio Enterprises atraiu centenas de candidatos nas primeiras semanas. Entre currículos e entrevistas, um nome em particular chamou a atenção do Departamento de Recursos Humanos. Alberto Santos, 68 anos, com uma experiência impressionante em gestão estratégica. Embora houvesse uma lacuna misteriosa em seu histórico profissional entre 1990 e 2005. Na manhã das entrevistas finais, Alberto chegou ao prédio da Constâncio com uma pontualidade britânica. Vestia um terno bem cortado, mas sem ostentação, e carregava uma pasta de couro antiga que parecia conter décadas de histórias. Seus cabelos grisalhos e postura elegante contrastavam com o ambiente jovem e moderno da recepção. Carolina Viana, diretora de RH, conduziu pessoalmente a entrevista com Alberto. Havia algo em sua presença que a intrigava, uma mistura de humildade e autoridade natural que raramente encontrava nos candidatos. Senhor Santos, seu currículo é impressionante, começou Carolina. Mas confesso que estou curiosa sobre o período entre 1990 e 2005. Poderia nos falar mais sobre essa fase? Alberto ajustou os óculos de armação dourada com calma estudada. Foram anos de reflexão e aprendizado, digamos assim. Dediquei-me a projetos pessoais e consultoria informal. Nem todas as experiências mais valiosas cabem em um currículo, não é mesmo? Sua resposta, embora evasiva, carregava uma segurança que desarmou Carolina. Durante a entrevista técnica, Alberto demonstrou um conhecimento surpreendente sobre a história da Constâncio Enterprises, incluindo detalhes de projetos antigos que nem mesmo alguns diretores atuais conheciam. O projeto Fênix de 1988, por exemplo, comentou Alberto, foi uma iniciativa brilhante que poderia ter revolucionado o setor se tivesse seguido seu curso natural. Carolina franziu o senho. O projeto Fênix era raramente mencionado nos corredores da empresa e sua documentação era escassa nos arquivos. Como aquele homem sabia tanto sobre isso? A contratação de Alberto foi aprovada e ele foi designado para o Departamento de Planejamento Estratégico, sob supervisão direta de Marcelo Tavares, um dos poucos diretores que apoiavam abertamente as mudanças propostas por Miguel. Em seu primeiro dia, Alberto familiarizou-se com o ambiente como se já conhecesse cada canto do prédio. Durante o almoço no refeitório executivo, várias pessoas notaram como ele observava atentamente os retratos dos antigos presidentes na parede, detendo-se especialmente na foto do fundador, Antônio Constâncio. Patrícia, uma analista veterana, comentou com suas colegas: "Vocês viram como ele olha para aquela foto? É como se estivesse revendo um velho amigo." A notícia da competência excepcional do novo funcionário logo chegou aos andares superiores. Em apenas 2 semanas, Alberto havia identificado falhas em processos que desperdiçavam recursos há anos e proposto soluções que impressionaram até os mais céticos. Ricardo Mendes, no entanto, não compartilhava do entusiasmo geral. Durante uma reunião de diretoria, quando Marcelo apresentava os resultados positivos da equipe de Alberto, Ricardo interrompeu bruscamente. "Precisamos ter cuidado com funcionários que parecem saber demais. Às vezes, conhecimento em excesso sobre o passado da empresa pode ser inconveniente." O comentário causou um silêncio desconfortável na sala. Miguel, que até então acompanhava os relatórios sobre o programa de inclusão com satisfação, sentiu-se intrigado pela reação do sócio. Por que Ricardo parecia tão incomodado com a presença de Alberto? Naquela tarde, enquanto revisava alguns documentos em sua sala, Miguel recebeu uma visita inesperada de Dona Eulália, a arquivista mais antiga da empresa. Com mãos trêmulas, ela segurava um envelope amarelado. "Dr. Miguel, encontrei isso hoje organizando as antigas atas de reunião. Achei que o senhor deveria ver." Dentro do envelope havia uma foto de um evento corporativo de 1985. Na imagem, um grupo de executivos sorria para a câmera e, entre eles,
Miguel reconheceu uma versão mais jovem de Alberto Santos, ao lado de seu avô. Era a mesma pessoa da foto que encontrara semanas antes, agora em um contexto mais claro. Miguel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem realmente era Alberto Santos? E por que Ricardo Mendes parecia tão perturbado com sua presença? O sol da tarde lançava sombras alongadas pelo escritório, enquanto Miguel contemplava a fotografia. Em algum lugar do prédio, Alberto Santos continuava seu trabalho, carregando consigo segredos que começavam a emergir das profundezas do tempo, como bolhas subindo à superfície de um lago aparentemente tranquilo. Nas semanas seguintes, a Constâncio Enterprises viveu uma atmosfera de mudança palpável. O programa de inclusão trouxera não apenas diversidade, mas uma nova energia aos corredores da empresa. No centro desse turbilhão estava Alberto Santos, cuja presença se tornava cada vez mais notável. Miguel observava de longe, intrigado. A foto antiga que Dona Eulália lhe entregara queimava em sua gaveta, um enigma que ele ainda não conseguia decifrar. Decidido a entender melhor a situação, marcou uma reunião com Alberto para discutir os novos projetos do departamento estratégico. Na manhã do encontro, Miguel chegou mais cedo ao escritório. O prédio ainda estava silencioso, com apenas o zumbido distante dos elevadores quebrando o silêncio. Ao passar pela recepção, notou Alberto já sentado na área de espera, folheando uma revista corporativa antiga. "Sr. Santos, por favor, entre." Miguel o convidou, guiando-o até sua sala. Alberto entrou com passos firmes, seus olhos percorrendo o ambiente com uma familiaridade que não passou despercebida por Miguel. Por um momento, pareceu que o idoso conhecia aquele espaço melhor do que o próprio dono. "Impressionante como algumas coisas mudam e outras permanecem exatamente iguais", comentou Alberto, seu olhar fixo no quadro atrás da mesa de Miguel. Uma pintura abstrata que pertencera ao seu avô. Miguel indicou uma cadeira e sentou-se, estudando o homem à sua frente. "Senhor Santos, seu trabalho tem sido excepcional. Confesso que estou curioso sobre sua experiência anterior. Parece conhecer nossa empresa tão bem quanto alguém que trabalhou aqui por décadas." Um sorriso enigmático brincou nos lábios de Alberto. A Constâncio sempre foi uma referência no mercado, Dr. Miguel. Qualquer profissional sério estudaria sua história. A resposta era diplomática, mas não satisfez a curiosidade de Miguel. Ele abriu a gaveta e tirou a fotografia antiga. "E quanto a isso, esse homem ao lado do meu avô, é você, não é?" Alberto pegou a foto, seus dedos tremendo ligeiramente. Por um momento, sua máscara de serenidade vacilou, revelando uma mistura de nostalgia e dor. "Tempos diferentes, Dr. Miguel. Eu era outro homem então. Por que não mencionou isso antes? Qual era a sua relação com meu avô?" Alberto devolveu a foto, seu semblante agora sério. "Há histórias, Dr. Miguel, que não podem ser contadas de uma só vez. Algumas verdades precisam de tempo para amadurecer. Posso apenas dizer que seu avô foi um grande homem, com uma visão extraordinária para os negócios e para as pessoas." A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Ricardo Mendes entrou sem esperar resposta, parando abruptamente ao ver Alberto. "Não sabia que tínhamos visitas", disse Ricardo, seu tom frio. "Há apenas uma reunião de rotina", respondeu Miguel, notando a tensão súbita no ambiente. Alberto levantou-se, cumprimentando Ricardo com um aceno respeitoso, mas distante. "Dr. Mendes, é um prazer revê-lo depois de tantos anos." Ricardo empalideceu visivelmente. "Santos, não esperava encontrá-lo. Aqui." Miguel observava a interação, sentindo que havia muito mais naquela troca de olhares do que palavras ditas. Alberto despediu-se educadamente e saiu, deixando um silêncio pesado na sala. "Miguel", Ricardo começou, sua voz tensa, "preciso alertá-lo sobre Santos. Ele não é quem você pensa. No passado, suas ações quase levaram esta empresa à ruína." "Do que você está falando, Ricardo? Que ações?" Ricardo hesitou, como se medisse cuidadosamente suas próximas palavras. "Há coisas sobre o passado desta empresa que você não sabe, Miguel. Coisas que seu pai e eu protegemos você de saber. Santos é perigoso. Ele tem uma agenda própria." Miguel sentiu uma onda de frustração. "Estou cansado de meias-verdades, Ricardo. Se há algo que eu deva saber, diga-me agora." "Ainda não é o momento", Ricardo respondeu, dirigindo-se à porta.
mas fique de olho nele e não confie em nada do que ele diz. Após a saída de Ricardo, Miguel ficou sozinho com seus pensamentos turbilhados. A foto em sua mesa, o comportamento enigmático de Alberto, as advertências veladas de Ricardo, tudo apontava para um mistério muito maior do que ele imaginara inicialmente. Naquela tarde, caminhando pelos corredores da empresa, Miguel notou os olhares curiosos dos funcionários. Rumores sobre a reunião da manhã já circulavam, alimentando especulações sobre o passado de Alberto e sua conexão com a família Constâncio. No departamento de planejamento estratégico, Miguel encontrou Alberto absorto em seu trabalho, analisando gráficos e planilhas com uma concentração impressionante. Por um momento, hesitou em aproximar-se, dividido entre a curiosidade e a cautela. Alberto ergueu os olhos como se sentisse a presença de Miguel. Seus olhares se cruzaram, carregados de perguntas não feitas e respostas ainda não dadas. Miguel sabia que estava à beira de descobrir algo que mudaria para sempre sua percepção sobre a empresa e sua própria família. Enquanto isso, em seu escritório no andar superior, Ricardo Mendes fazia uma ligação. Sua voz baixa e urgente. Precisamos nos encontrar. Santos está de volta e temo que tudo o que construímos esteja em risco. O sol se punha sobre São Paulo, lançando sombras longas pelos corredores da Constâncio Enterprises. Segredos há muito enterrados começavam a emergir, ameaçando desenterrar não apenas o passado da empresa, mas também os alicerces sobre os quais Miguel construíra sua vida e carreira. O burburinho nos corredores da Constâncio Enterprises crescia a cada dia. A presença de Alberto Santos se tornava cada vez mais impactante, não apenas pelos resultados impressionantes que seu departamento apresentava, mas também pelos rumores que sua figura enigmática alimentava. Miguel, dividido entre a admiração pelo trabalho de Alberto e as dúvidas plantadas por Ricardo, decidiu mergulhar mais fundo na história da empresa. Numa tarde de sexta-feira, após o expediente, ele se dirigiu ao arquivo morto no subsolo do edifício. O local era um labirinto de estantes metálicas, repletas de caixas empoeiradas e fichários antigos. Miguel passou horas vasculhando documentos, contratos e relatórios das décadas de 1980 e 1990. Foi quando seus olhos cansados encontraram uma pasta amarelada com o nome Projeto Fênix, estampado na lateral. Curioso, Miguel abriu a pasta. As primeiras páginas detalhavam um ambicioso plano de expansão internacional, liderado por seu avô e um jovem executivo promissor, Alberto Santos. O projeto parecia revolucionário para a época, mas abruptamente os relatórios cessavam em 1988, sem explicação. Enquanto folheava os documentos, um envelope caiu no chão. Dentro, Miguel encontrou uma série de cartas trocadas entre seu avô e Alberto. O conteúdo era críptico, com referências a decisões difíceis e sacrifícios necessários. A última carta, datada de setembro de 1988, era particularmente intrigante. Meu caro Alberto, o que aconteceu esta noite é imperdoável. Jamais imaginei que chegaríamos a este ponto. O Projeto Fênix era nossa chance de transformar não apenas a Constâncio, mas todo o cenário empresarial brasileiro. Agora temo que o preço a pagar seja alto demais. Farei o possível para proteger você, mas preciso que desapareça por um tempo. É a única forma de mantermos tudo sob controle. Lembre-se, a verdade sempre encontra seu caminho à luz. Com pesar, Antônio Constâncio. Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que poderia ter acontecido naquela noite de 1988? E por que seu avô pedira a Alberto que desaparecesse? Absorto em seus pensamentos, Miguel mal notou a chegada de Dona Eulália, a arquivista. Doutor Miguel, o senhor ainda está aqui? Ela perguntou surpresa. Miguel se recompôs rapidamente. Dona Eulália, que bom encontrá-la. Preciso de sua ajuda. O que você sabe sobre o Projeto Fênix? A expressão da senhora mudou instantaneamente, uma mistura de receio e tristeza tomando conta de seu rosto enrugado. Oh, meu jovem, esse é um capítulo obscuro da nossa história. Poucos ainda se lembram e os que sabem preferem esquecer. Instigado, Miguel pressionou por mais informações.
Dona Eulália hesitou, olhando nervosamente ao redor antes de falar em voz baixa. O projeto Fênix era o sonho do seu avô e do jovem Alberto. Eles planejavam expandir a empresa de uma forma nunca vista antes, mas algo deu terrivelmente errado. Houve uma reunião, discussões acaloradas. No dia seguinte, Alberto havia desaparecido, e seu avô nunca mais foi o mesmo. E Ricardo? Qual era o papel dele nisso tudo? Miguel perguntou, lembrando-se da reação do sócio ao ver Alberto. Dona Eulália suspirou profundamente. Doutor, Ricardo era o advogado da empresa na época. Ele esteve muito envolvido nos acontecimentos daquela noite. Depois disso, sua ascensão na empresa foi meteórica. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar na mente de Miguel, embora o quadro completo ainda estivesse longe de ser revelado. Agradecendo a Dona Eulália, Miguel reuniu os documentos que encontrara e se dirigiu ao seu escritório. No caminho, cruzou com Alberto, que saía de uma reunião tardia. Seus olhares se encontraram, e por um momento Miguel viu além da fachada serena do idoso. Havia uma mistura de determinação e melancolia em seus olhos que falava volumes. Boa noite, Dr. Miguel. Alberto cumprimentou-o cordialmente. Espero que esteja satisfeito com os resultados que estamos alcançando. Miguel assentiu, tomando uma decisão repentina. Sr. Santos, gostaria de convidá-lo para um jantar amanhã. Há muito o que discutirmos. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Alberto. Será um prazer, Dr. Miguel. Acredito que já passou da hora de certas histórias serem contadas. Enquanto Alberto se afastava, Miguel sentiu o peso das revelações que o aguardavam. Ele sabia que o jantar do dia seguinte poderia mudar tudo o que pensava saber sobre sua família, a empresa e o homem que agora caminhava pelo corredor. No estacionamento, Ricardo Mendes observava a cena de longe, seu rosto uma máscara de preocupação. Ele pegou o celular e discou um número. Precisamos agir agora. Miguel está perto demais da verdade. A noite caía sobre São Paulo, e na Constâncio Enterprises as sombras do passado ameaçavam engolfar o presente. Miguel, parado diante da janela de seu escritório, contemplava a cidade iluminada, consciente de que estava prestes a desvendar segredos que poderiam abalar os alicerces de tudo o que conhecia. O restaurante escolhido por Miguel para o jantar com Alberto era um estabelecimento discreto no bairro dos Jardins, conhecido por sua privacidade e clientela seleta. Enquanto esperava na mesa reservada, Miguel não conseguia conter sua ansiedade. As descobertas do dia anterior pesavam em sua mente, cada pergunta levando a mais enigmas. Alberto chegou pontualmente às 20 horas, vestindo um terno cinza elegante que parecia carregar décadas de histórias. Ao se sentar, seus olhos encontraram os de Miguel com uma intensidade que falava de expectativas e apreensões mútuas. Obrigado pelo convite, Dr. Miguel, Alberto começou, sua voz calma contrastando com a tensão no ar. Imagino que tenha muitas perguntas. Miguel assentiu, servindo vinho para ambos antes de responder. Sr. Santos, encontrei documentos sobre o projeto Fênix. Preciso entender o que aconteceu. Qual era sua relação com meu avô? E por que desapareceu por tantos anos? Alberto tomou um gole de vinho, como se buscasse coragem nas profundezas da taça. Sua família, Miguel, construiu um império, mas como todo império, há histórias de glória e de tragédia. O projeto Fênix era nossa visão para o futuro, não apenas da Constâncio, mas do Brasil. Ele fez uma pausa, seus olhos perdidos em lembranças distantes. Seu avô e eu éramos mais que parceiros de negócios. Éramos amigos, visionários. Queríamos criar uma empresa que não apenas gerasse lucros, mas que transformasse vidas. Miguel inclinou-se para a frente, absorvendo cada palavra. E o que deu errado? Ambição e medo, Alberto respondeu com pesar. Nosso projeto era revolucionário demais para alguns. Ricardo Mendes, que na época era apenas um advogado ambicioso, viu uma oportunidade de ascensão. A menção ao nome de Ricardo fez Miguel se lembrar das advertências do sócio. Ricardo disse que suas ações quase levaram a empresa à ruína. É verdade? Alberto riu amargamente. A versão dele da história, suponho. Na verdade, foi a ganância de Ricardo que quase destruiu tudo. Ele manipulou informações, convenceu investidores-chave a se retirarem, tudo para sabotar o projeto Fênix.
Mas por quê? Miguel questionou perplexo. Poder, Miguel. Ricardo sabia que se o projeto fosse bem-sucedido, seu papel na empresa seria marginal. Ele queria mais, muito mais. Alberto então narrou os eventos daquela fatídica noite de setembro de 1988. Uma reunião que deveria ser o lançamento do projeto Fênix transformou-se em um campo de batalha. Acusações foram lançadas, documentos forjados apresentados e, no final, Alberto foi acusado de tentar fraudar a empresa. Seu avô, Alberto, hesitou, emoção tingindo sua voz. Ele sabia a verdade, mas as evidências fabricadas por Ricardo eram convincentes demais. Antônio me pediu para desaparecer, para me proteger e para dar tempo a ele de desvendar a trama. Miguel sentiu um nó na garganta. E por que você voltou agora? Porque a verdade não pode ficar enterrada para sempre, Miguel. Seu avô passou anos tentando reunir provas contra Ricardo, mas nunca conseguiu o suficiente. Antes de falecer, ele me contatou, pedindo que eu voltasse quando o momento fosse certo. O jantar prosseguiu, com Alberto desvendando anos de segredos, conspirações e jogos de poder que moldaram a Constâncio Enterprises. Miguel ouvia, atônito, percebendo que a empresa que herdara era construída sobre fundações muito mais complexas e frágeis do que imaginava. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo Mendes entrava em seu escritório particular em casa. Sobre sua mesa, uma pasta contendo documentos que poderiam incriminar Alberto e proteger sua posição. Ele pegou o telefone, discando um número familiar. Está feito, disse a voz do outro lado da linha. Os documentos que você solicitou estão prontos. Será o suficiente para desacreditar Santos de uma vez por todas. Ricardo sorriu, um gesto frio e calculista. Excelente. Amanhã, na reunião do conselho, colocaremos um ponto final nessa história. De volta ao restaurante, o jantar chegava ao fim. Miguel e Alberto se levantaram, o peso das revelações visível em seus semblantes. Senhor Santos... Alberto, Miguel começou. Obrigado por sua honestidade. Prometo que farei o que for preciso para corrigir os erros do passado. Alberto colocou uma mão no ombro de Miguel, um gesto paternal. Você é muito parecido com seu avô, Miguel. Ele ficaria orgulhoso. Mas lembre-se, Ricardo não desistirá facilmente. Ele tem muito a perder. Enquanto se despediam, Miguel sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O futuro da Constâncio Enterprises, o legado de sua família e a justiça para Alberto estavam em suas mãos. Na calada da noite paulistana, enquanto carros passavam apressados e as luzes da cidade piscavam indiferentes, duas forças se preparavam para um confronto inevitável. De um lado, a verdade longamente suprimida. Do outro, o poder entrincheirado disposto a tudo para se manter. Miguel dirigia para casa, sua mente um turbilhão de emoções e estratégias. Amanhã seria o dia em que o passado e o presente colidiriam, e o futuro da Constâncio Enterprises seria decidido. Amanhã raiou sobre São Paulo com uma tensão palpável no ar. Miguel acordou antes do despertador, sua mente já em alerta máximo para o que prometia ser o dia mais crucial de sua carreira. Enquanto se preparava, repassava mentalmente as revelações de Alberto e traçava estratégias para enfrentar Ricardo. Na Constâncio Enterprises, o burburinho começou cedo. Funcionários cochichavam pelos corredores, sentindo que algo grande estava prestes a acontecer. A reunião do conselho, marcada para as 10 horas, era o assunto de todas as conversas. Miguel chegou ao prédio às 8h30, determinado a se preparar adequadamente. Em seu escritório, encontrou Amanda, sua assistente, já organizando uma pilha de documentos. "Bom dia, Miguel", ela disse, notando sua expressão tensa. "Está tudo bem?" "Amanda, preciso que você faça algo para mim", Miguel respondeu, sua voz baixa e urgente. "Quero que reúna todos os arquivos relacionados ao projeto Fênix e ao período de 1985 a 1990. E, por favor, peça ao Alberto Santos para vir ao meu escritório imediatamente." Enquanto Amanda saía para cumprir suas tarefas, Miguel recebeu uma mensagem de texto de Marcelo Tavares, diretor do departamento onde Alberto trabalhava. "Miguel, Ricardo está agitado."
Ele convocou uma reunião de emergência com alguns conselheiros antes da reunião oficial. Algo está acontecendo. O coração de Miguel acelerou. Ricardo estava fazendo sua jogada e ele precisava estar preparado. Alberto chegou ao escritório de Miguel minutos depois, seu semblante sério refletindo a gravidade da situação. Miguel, temos um problema, Alberto disse sem rodeios. Recebi informações de que Ricardo planeja me acusar formalmente de fraude na reunião de hoje. Ele tem documentos, aparentemente irrefutáveis. Miguel sentiu o sangue gelar. Que tipo de documentos? Contratos falsificados, relatórios financeiros adulterados, todos datados da época do Projeto Fênix. É uma armação sofisticada, Miguel. Ele deve ter trabalhado nisso por anos. Nesse momento, Amanda retornou com uma caixa de arquivos. É tudo que consegui encontrar sobre o Projeto Fênix, Miguel. Mas tem algo estranho. Alguns arquivos parecem ter sido removidos recentemente. Miguel e Alberto trocaram olhares preocupados. O tempo estava se esgotando e eles precisavam de um plano. Alberto, precisamos de provas concretas da sua inocência e da culpa de Ricardo. Existe algo, qualquer coisa, que possa nos ajudar? Alberto hesitou por um momento. Então falou baixinho. Há um cofre. Seu avô o instalou em segredo, logo após minha partida. Ele me falou sobre isso em nossa última conversa antes de falecer. Disse que guardou lá evidências que poderiam trazer a verdade à luz, mas nunca me disse onde exatamente ficava. Miguel franziu a testa pensando rapidamente. Um cofre secreto, mas onde? Enquanto isso, no andar de cima, Ricardo Mendes reunia-se com um grupo seleto de conselheiros. Sua confiança era evidente enquanto apresentava os documentos incriminadores contra Alberto. Senhores, hoje iremos finalmente expor a verdade sobre Alberto Santos e sua tentativa de fraudar nossa empresa há décadas. Miguel é jovem e idealista, facilmente enganado por histórias sentimentais. Mas nós sabemos melhor. É nosso dever proteger a Constâncio Enterprises. De volta ao escritório de Miguel, a busca pelo cofre secreto se intensificava. Miguel, Alberto e Amanda vasculhavam cada centímetro do escritório que um dia pertencera a Antônio Constâncio. Espere, Miguel disse subitamente, olhando para o quadro abstrato atrás de sua mesa, o mesmo que Alberto comentara dias atrás. Este quadro, meu avô sempre dizia que guardava seus maiores tesouros por trás da arte. Com cuidado, eles removeram o quadro, revelando um pequeno cofre embutido na parede. Miguel sentiu seu coração disparar enquanto digitava a combinação, a data de fundação da empresa. O cofre se abriu com um clique suave, revelando uma pasta antiga e um pendrive moderno. Miguel abriu a pasta, encontrando uma carta endereçada a ele escrita por seu avô. Meu querido neto, se você está lendo isto, significa que chegou a hora da verdade vir à tona. Nesta pasta e no pendrive, você encontrará todas as provas necessárias para expor a traição de Ricardo Mendes e limpar o nome de Alberto Santos. Use-as com sabedoria e coragem. Lembre-se sempre, a Constâncio Enterprises foi construída sobre valores de integridade e inovação. Não permita que a ambição de poucos destrua o sonho de muitos. Com amor e confiança, seu avô, Antônio. Miguel mal teve tempo de absorver o conteúdo da carta quando ouviu batidas urgentes na porta. Era Marcelo Tavares. Miguel, a reunião foi adiantada. Ricardo está reunindo o conselho agora. Com o coração acelerado, Miguel pegou os documentos e o pendrive. Olhou para Alberto e Amanda, vendo determinação em seus olhos. Vamos acabar com isso de uma vez por todas, disse Miguel, sua voz carregada de resolução. Enquanto se dirigiam à sala do conselho, Miguel sabia que os próximos momentos definiriam não apenas o futuro da empresa, mas também o legado de sua família e a justiça há tanto tempo negada. Na sala de reuniões, Ricardo Mendes sorria confiante, sem saber que seu castelo de mentiras estava prestes a desmoronar. O confronto final estava para começar, e a verdade, enterrada por décadas, finalmente viria à luz. A tensão era palpável na sala do conselho quando Miguel, Alberto e Amanda entraram. Ricardo Mendes, no meio de sua apresentação, parou abruptamente, seu sorriso confiante vacilando por um instante ao ver o trio. Miguel, que surpresa agradável, Ricardo disse, recuperando-se rapidamente.
Estávamos justamente discutindo alguns assuntos urgentes. Miguel avançou, seus olhos percorrendo a sala. Os conselheiros pareciam desconfortáveis, evitando seu olhar. Imagino que sim, Ricardo. Assuntos tão urgentes que exigiram uma mudança repentina no horário da reunião? Ricardo pigarreou, ajustando a gravata. Apenas questões administrativas. Nada com que precise se preocupar. Ao contrário, Miguel respondeu, sua voz firme. Acredito que todos aqui devam se preocupar com o que está prestes a ser revelado. Um murmúrio percorreu a sala. Miguel fez sinal para que Alberto e Amanda se aproximassem, enquanto ele conectava o pendrive a um laptop. Senhores do conselho, Miguel começou, sua voz ecoando pela sala. Por anos, esta empresa tem operado sob uma sombra, uma mentira cuidadosamente construída que distorceu nossa história e nossos valores. Ricardo tentou interromper. Miguel, isso é ridículo. Temos assuntos sérios para discutir, incluindo as ações fraudulentas do senhor Santos no passado. Fraudulentas? Miguel retrucou, seus olhos faiscando. Acho que é hora de examinarmos quem realmente cometeu fraude aqui, Ricardo. Com um clique, Miguel projetou na tela os documentos encontrados no cofre secreto. E-mails, contratos e relatórios financeiros começaram a desfilar diante dos olhos atônitos dos conselheiros. O que vocês estão vendo são provas irrefutáveis de como Ricardo Mendes sabotou o Projeto Fênix em 1988, forjou evidências contra Alberto Santos e manipulou a diretoria para ganhar poder dentro da empresa. O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. Isso é absurdo. Esses documentos são claramente falsificados. Alberto deu um passo à frente. Não, Ricardo. Esses são os documentos originais guardados em segurança por Antônio Constâncio. Ele sabia que um dia a verdade precisaria vir à tona. Miguel continuou, sua voz ganhando força. Meu avô passou anos coletando essas evidências, esperando o momento certo para expor a verdade. Ele confiou em mim para finalizar o que ele começou. Os conselheiros murmuravam entre si, chocados com as revelações. Ricardo, sentindo que perdia o controle da situação, tentou uma última cartada. Isso é uma conspiração, ele gritou, seu rosto vermelho de raiva. Miguel está sendo manipulado por Santos. Não podem acreditar nessas mentiras. Nesse momento, Dona Eulália entrou na sala carregando uma caixa de arquivos. Com licença, ela disse timidamente. Doutor, Miguel, encontrei mais documentos que podem ser relevantes. Miguel sorriu, grato pela intervenção oportuna. Obrigado, Dona Eulália. Senhores, estes são os arquivos originais do Projeto Fênix, que misteriosamente desapareceram de nossos registros há anos. Enquanto Miguel e Alberto apresentavam as evidências, a atmosfera na sala mudava drasticamente. Os conselheiros anticéticos agora olhavam para Ricardo com desconfiança e indignação. Como pudemos ser enganados por tanto tempo? Um deles murmurou. Ricardo, acuado, tentou uma última manobra desesperada. Tudo isso é uma fabricação. Vocês não podem acreditar nesse intruso. Ele apontou para Alberto. Ele abandonou a empresa. Eu fui leal por décadas. Miguel se aproximou de Ricardo, sua voz calma, mas firme. Leal a quem, Ricardo? A empresa ou a sua própria ambição? Alberto foi forçado a sair para proteger a Constâncio de um escândalo que você orquestrou. Meu avô sabia disso e passou anos tentando corrigir esse erro. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os conselheiros trocavam olhares, processando a magnitude das revelações. Finalmente, o membro mais antigo do conselho se levantou. Acho que temos muito a discutir e decisões importantes a tomar. Ricardo, considerando a gravidade dessas acusações, acredito que seja melhor você se afastar temporariamente de suas funções até que uma investigação completa seja conduzida. Ricardo, derrotado, afundou em sua cadeira. Seu império de mentiras desmoronava diante de seus olhos. Miguel se voltou para o conselho. Senhores, sei que essas revelações são chocantes e que temos um longo caminho pela frente para corrigir os erros do passado, mas acredito que este é o primeiro passo para restaurar a integridade e os valores sobre os quais a Constâncio Enterprises foi fundada. Alberto colocou uma mão no ombro de Miguel, um gesto de apoio e gratidão. Seu avô ficaria orgulhoso, Miguel.
Você trouxe a verdade à luz, assim como ele sempre desejou. Enquanto a reunião continuava, discutindo os próximos passos e as implicações das revelações, Miguel sentiu um misto de alívio e apreensão. A batalha pela verdade havia sido vencida, mas ele sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Reconstruir a Constancio Enterprises sobre bases mais sólidas e éticas. Lá fora, o sol brilhava sobre São Paulo, como se celebrasse o triunfo da verdade. Uma nova era estava começando para a Constancio Enterprises, uma era de transparência, integridade e inovação, exatamente como Antônio Constâncio e Alberto Santos haviam sonhado décadas atrás. Nas semanas que se seguiram à revelação bombástica na sala do conselho, a Constancio Enterprises entrou em um período de intensa transformação. Miguel, agora firmemente estabelecido como líder, enfrentava o desafio de reconstruir não apenas a estrutura da empresa, mas também sua reputação e cultura interna. A manhã começou cedo para Miguel, que chegou ao escritório antes do nascer do sol. Ao entrar em sua sala, encontrou Alberto já o esperando, uma xícara de café em mãos. "Bom dia, Miguel." Alberto sorriu, oferecendo-lhe uma xícara. "Achei que poderíamos começar o dia revisando nossos próximos passos." Miguel aceitou o café gratamente. "Obrigado, Alberto. Temos muito trabalho pela frente." Os dois se sentaram espalhando documentos sobre a mesa. O projeto Fênix, abandonado há décadas, estava agora no centro de seus planos para o futuro. "É incrível como as ideias do meu avô e suas ainda são relevantes hoje", Miguel comentou, folheando os antigos planos. Expansão sustentável, investimento em tecnologia verde, programas de capacitação, era tudo tão à frente do seu tempo. Alberto assentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de nostalgia e esperança. Antônio sempre teve uma visão extraordinária. Agora, cabe a nós transformá-la em realidade. Enquanto discutiam, Amanda entrou na sala carregando uma pilha de relatórios. "Bom dia, senhores. Tenho as últimas atualizações sobre a investigação interna e a reestruturação dos departamentos." Miguel pegou os relatórios agradecendo. A investigação sobre as ações de Ricardo Mendes havia revelado uma teia de corrupção mais extensa do que imaginavam inicialmente. Vários executivos de alto escalão estavam implicados, forçando uma limpeza significativa na estrutura de liderança da empresa. "Precisamos ser cuidadosos", Miguel ponderou. "Não podemos deixar que essa limpeza desestabilize completamente nossas operações." Alberto concordou. "É um equilíbrio delicado, mas também é uma oportunidade de trazer sangue novo, ideias frescas." A manhã avançou com uma série de reuniões. Miguel se encontrou com o novo Conselho de Ética, estabelecido para garantir que os erros do passado não se repetissem. Em seguida, teve uma videoconferência com investidores internacionais, tranquilizando-os sobre o futuro da empresa. Após o almoço, Miguel e Alberto se juntaram a Marcelo Tavares para uma sessão de brainstorming sobre o relançamento do projeto Fênix. "Estive pensando", Marcelo começou, "e se transformássemos o Fênix em um programa de incubação para startups focadas em soluções sustentáveis?" Miguel se animou com a ideia. "Isso se alinha perfeitamente com a visão original, mas adaptada para o cenário atual. Podíamos usar nossa infraestrutura e experiência para impulsionar inovações que realmente façam a diferença." A discussão fluiu, com ideias sendo refinadas e expandidas. Alberto observava com orgulho, vendo o sonho que ele e Antônio tinham compartilhado ganhar nova vida através da próxima geração. No final da tarde, Miguel fez uma pausa para caminhar pelos andares da empresa. Ele notou uma mudança palpável no ambiente. Os funcionários pareciam mais engajados, conversando animadamente sobre os novos projetos e direção da empresa. Passando pelo departamento de marketing, Miguel viu uma equipe trabalhando em uma nova campanha. Constancio Enterprises, construindo o futuro, honrando o passado, dizia o slogan em letras grandes. De volta ao seu escritório, Miguel encontrou Dona Eulália esperando por ele. "Dr. Miguel, encontrei isso entre as coisas do seu avô", ela disse, entregando-lhe um envelope amarelado. Dentro, Miguel encontrou uma foto antiga. Nela, seu avô e Alberto, jovens e sorridentes,
estavam diante do primeiro escritório da Constâncio. No verso, uma mensagem simples: sonhos não envelhecem. Emocionado, Miguel chamou Alberto para compartilhar a descoberta. Juntos, eles refletiram sobre a jornada que os trouxe até ali. Sabe, Miguel, Alberto disse suavemente, seu avô sempre dizia que o verdadeiro sucesso de uma empresa não está nos números, mas no impacto positivo que ela tem no mundo. Miguel sorriu, sentindo o peso da responsabilidade e a emoção da oportunidade. E é exatamente isso que vamos fazer, Alberto. Vamos honrar o legado dele e construir algo que realmente faça a diferença. À medida que o sol se punha sobre São Paulo, lançando um brilho dourado através das janelas do escritório, Miguel sentiu uma renovada sensação de propósito. A Constâncio Enterprises estava renascendo, mais forte e mais ética do que nunca. Naquela noite, ao deixar o escritório, Miguel parou para admirar o skyline da cidade. As luzes dos edifícios brilhavam como faróis de possibilidades. Ele sabia que o caminho à frente seria desafiador, mas também repleto de oportunidades para criar um impacto duradouro. A Constâncio Enterprises não era apenas uma empresa, era um legado, uma visão de um futuro melhor. E agora, finalmente livre dos segredos do passado, estava pronta para alçar voos ainda mais altos, transformando não apenas a si mesma, mas o mundo ao seu redor. 6 meses se passaram desde a revelação que abalou as estruturas da Constâncio Enterprises. A manhã de segunda-feira, encontrou Miguel em seu escritório, revisando os últimos detalhes para o lançamento oficial do projeto Fênix 2.0. O burburinho de excitação que percorria os corredores da empresa era quase palpável. Amanda entrou carregando uma pilha de jornais. Bom dia, Miguel. Achei que gostaria de ver isso. Ela espalhou as publicações sobre a mesa. As manchetes saltavam aos olhos. Constâncio Enterprises lidera a revolução verde nos negócios. Do escândalo à inovação, a surpreendente virada da Constâncio. Projeto Fênix 2.0. O futuro da sustentabilidade empresarial. Miguel sorriu, folheando as páginas. Incrível como as coisas mudaram, não é, Amanda? Sem dúvida, ela respondeu. O Alberto pediu para lembrá-lo da videoconferência com os parceiros internacionais às 10 horas. Agradecendo, Miguel se preparou para um dia que prometia ser histórico. O projeto Fênix 2.0 não era apenas uma reinvenção da visão original de seu avô e Alberto. Era uma completa reimaginação do papel das grandes corporações na sociedade. Às 9h30, Miguel desceu ao novo hub de inovação, um espaço criado no térreo do edifício. O local, antes ocupado por uma recepção fria e impessoal, agora pulsava com energia criativa. Jovens empreendedores, cientistas e ativistas ambientais compartilhavam o espaço com executivos da Constâncio, todos trabalhando em projetos que prometiam revolucionar diversos setores. Miguel! Chamou Marcelo Tavares acenando de um dos grupos de trabalho. Venha ver isso! Miguel se aproximou, observando uma maquete 3D holográfica. O que temos aqui? Este é o projeto da equipe da doutora Carvalho, explicou Marcelo animado. Um sistema de purificação de água que utiliza nanotecnologia biodegradável. Potencial para transformar o saneamento em áreas rurais e urbanas de baixa renda. Miguel examinou o projeto, impressionado. Incrível! Assegure-se de que eles tenham todos os recursos necessários para avançar com os testes. Conforme caminhava pelo hub, Miguel não podia deixar de sentir orgulho. Cada projeto ali representava não apenas inovação, mas soluções reais para problemas urgentes da sociedade. De volta ao seu escritório, Miguel se juntou a Alberto para a videoconferência internacional. Na tela, rostos de diversos países aguardavam ansiosamente. Bom dia a todos, Miguel começou. Hoje marca o início de uma nova era não apenas para a Constâncio Enterprises, mas para o modo como fazemos negócios globalmente. Alberto complementou. O projeto Fênix 2.0 não é apenas um programa de inovação. É um compromisso com um futuro sustentável e ético. Nos 90 minutos seguintes, Miguel e Alberto detalharam como o projeto funcionaria. A Constâncio ofereceria suporte financeiro, infraestrutura e mentoria para startups e pesquisadores focados em soluções sustentáveis. Em troca,
a empresa teria participação minoritária nos projetos bem-sucedidos, criando um ecossistema de inovação autossustentável. As reações foram overwhelmingly positivas. Parceiros de Singapura a São Francisco expressaram entusiasmo em participar. Um CEO da Alemanha comentou: "Isto não é apenas negócio inteligente, é liderança visionária." Após a conferência, Miguel e Alberto trocaram olhares de satisfação. "Seu avô estaria orgulhoso", disse Alberto emocionado. A tarde trouxe uma série de entrevistas com a imprensa. Miguel, acompanhado por Alberto e líderes de alguns dos projetos mais promissores do Hub, respondeu a perguntas sobre o futuro da Constâncio e seu novo papel no cenário global. "Não estamos apenas mudando nossa empresa", Miguel explicou a um jornalista. "Estamos propondo uma mudança de paradigma. As grandes corporações têm o poder e a responsabilidade de liderar soluções para os desafios globais." Enquanto o sol se punha, Miguel subiu ao terraço do edifício para um momento de reflexão. A cidade se estendia diante dele, um mar de luzes e possibilidades. Alberto se juntou a ele, oferecendo uma xícara de café. "Sabe, Miguel, quando seu avô e eu sonhamos com o projeto Fênix original, jamais imaginamos que ele renasceria de forma tão grandiosa." Miguel sorriu, lembrando-se da foto que Dona Eulália havia encontrado. "Vocês plantaram a semente. Agora é nossa responsabilidade fazer essa árvore crescer e dar frutos." Os dois ficaram em silêncio por um momento, contemplando o horizonte. O futuro, antes nebuloso e ameaçador, agora parecia brilhar com promessas de inovação e progresso. "O que vem agora?" perguntou Alberto. Miguel respirou fundo, seus olhos brilhando com determinação. "Agora, Alberto, começamos a verdadeira jornada. Temos um mundo para mudar, e a Constâncio Enterprises será a faísca que acenderá essa transformação." Enquanto a noite caía sobre São Paulo, as luzes do edifício da Constâncio brilhavam como um farol de esperança e inovação. O projeto Fênix 2.0 não era apenas o renascimento de uma empresa. Era o começo de uma nova era nos negócios globais, onde o sucesso seria medido não apenas em lucros, mas no impacto positivo sobre o planeta e a sociedade. Miguel sabia que desafios enormes os aguardavam, mas pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades ilimitadas. A Constâncio Enterprises estava pronta para liderar o caminho para um amanhã mais brilhante e sustentável. Um ano se passou desde o lançamento do projeto Fênix 2.0, e a Constâncio Enterprises havia se transformado em um epicentro global de inovação sustentável. Miguel, agora reconhecido como um dos líderes empresariais mais visionários de sua geração, caminhava pelos corredores do Hub de Inovação, que agora ocupava 3 andares inteiros do edifício. O burburinho de atividade era contagiante. Em um canto, uma equipe de engenheiros testava um novo material de construção feito inteiramente de resíduos plásticos reciclados. Em outro, biólogos discutiam animadamente sobre um projeto de reflorestamento, utilizando drones e IA. A energia do lugar era palpável, uma mistura de esperança e determinação. Miguel parou diante de um grande mural digital que exibia o impacto global dos projetos da Constâncio. Números impressionantes piscavam na tela. Milhões de litros de água limpa fornecidos a comunidades carentes, toneladas de CO2 removidas da atmosfera, milhares de empregos criados em tecnologias verdes. Impressionante, não é? A voz de Alberto o surpreendeu. O mentor de Miguel, agora oficialmente reinstalado como consultor sênior da empresa, sorria com orgulho. "É mais do que impressionante, Alberto. É transformador", respondeu Miguel emocionado. "Cada número aqui representa vidas mudadas, esperanças renovadas." Juntos, eles se dirigiram à sala de conferências principal, onde uma reunião importante estava prestes a começar. Representantes das Nações Unidas, líderes de grandes ONGs ambientais e CEOs de outras corporações globais aguardavam. Miguel abriu a sessão com confiança. "Senhoras e senhores, bem-vindos à Constâncio Enterprises. Há um ano lançamos o projeto Fênix 2.0 com a promessa de redefinir o papel das corporações na sociedade. Hoje estamos aqui para expandir essa visão em escala global." Nas 2 horas seguintes, Miguel e sua equipe apresentaram a Iniciativa Gaia.
um ambicioso programa de colaboração entre empresas, governos e organizações não governamentais para acelerar soluções para as mudanças climáticas e desigualdade social. A apresentação foi recebida com entusiasmo. Um representante da ONU comentou: "O que vocês estão propondo aqui não é apenas um projeto corporativo, é um novo modelo de governança global para o desenvolvimento sustentável." Após a reunião, Miguel encontrou um momento para refletir em seu escritório. Olhando pela janela, ele se lembrou do dia em que assumiu a liderança da empresa, carregando o peso de segredos do passado. Agora, a Constâncio era um símbolo de transparência e progresso. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Dona Eulália, carregando uma caixa antiga. "Dr. Miguel, encontrei isso no antigo arquivo. Acho que você vai querer ver", ela disse, colocando a caixa sobre a mesa. Intrigado, Miguel abriu a caixa. Dentro, encontrou um diário de seu avô, Antônio. As páginas amareladas continham não apenas reflexões pessoais, mas também visões para o futuro que pareciam quase proféticas. Emocionado, Miguel leu em voz alta um trecho. O verdadeiro propósito de uma empresa não é apenas gerar lucro, mas ser um catalisador de mudanças positivas no mundo. Sonho com o dia em que a Constâncio será conhecida não pelo tamanho de sua conta bancária, mas pela profundidade de seu impacto na sociedade. Alberto, que havia entrado silenciosamente na sala, comentou com a voz embargada: "Antônio sempre foi um visionário. Ele viu o futuro que estamos construindo agora." Miguel fechou o diário, sentindo uma conexão profunda com o legado de seu avô. E agora, cabe a nós levar essa visão adiante. Naquela noite, a Constâncio Enterprises sediou um evento de gala para celebrar o primeiro aniversário do projeto Fênix 2.0 e lançar oficialmente a iniciativa Gaia. O terraço do edifício estava transformado, com luzes suaves e uma vista deslumbrante da cidade. Miguel subiu ao palco para fazer seu discurso, olhando para a plateia diversificada de inovadores, líderes e visionários que agora faziam parte da família Constâncio. "Há um ano, nos reunimos aqui para reimaginar o futuro", começou ele. "Hoje, celebramos não apenas nossas conquistas, mas o início de uma jornada ainda maior. A iniciativa Gaia não é apenas um projeto da Constâncio. É um chamado para que todas as empresas, governos e cidadãos se unam por um futuro sustentável." Enquanto Miguel falava, imagens de projetos bem-sucedidos e histórias inspiradoras eram projetadas atrás dele. Rostos sorridentes de comunidades beneficiadas, florestas renascidas, cidades transformadas por tecnologias limpas. O legado que honramos hoje não é apenas o da família Constâncio, mas o da humanidade como um todo. Cada um de nós tem o poder e a responsabilidade de moldar o mundo que queremos ver. Ao concluir seu discurso, Miguel ergueu uma taça. "Ao futuro que estamos construindo juntos. A esperança, a inovação e a coragem de sonhar grande." O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor. Alberto, parado ao lado do palco, tinha lágrimas nos olhos. O sonho que ele e Antônio haviam compartilhado décadas atrás não apenas havia renascido, mas florescido além de suas mais ousadas expectativas. Enquanto a celebração continuava noite adentro, Miguel encontrou um momento de quietude. Olhando para a cidade que se estendia abaixo, ele sentiu uma profunda sensação de realização e, ao mesmo tempo, de expectativa pelo que estava por vir. A Constâncio Enterprises havia se transformado de uma empresa assombrada por segredos do passado em um farol de esperança para o futuro. E isso, Miguel sabia, era apenas o começo. O legado de seu avô e de Alberto estava vivo, não apenas nos corredores da empresa, mas no impacto que estavam tendo no mundo. A jornada, que começara com uma revelação dolorosa, havia culminado em uma revolução de propósito e inovação. Enquanto as luzes da cidade cintilavam, Miguel sorriu sabendo que o verdadeiro trabalho, o de construir um futuro melhor para todos, estava apenas começando. E a Constâncio Enterprises estaria na vanguarda dessa transformação, liderando o caminho para um amanhã mais brilhante e sustentável.